Eduardo Pinho Moreira. E dizer mais, ela não prestou um grande serviço ao PMDB, ela prestou um grande serviço à comunidade catarinense. Porque quando ela exerceu a função de primeira-dama, e que foram vários meses, foi uma pessoa que se destacou logo. E você sabe que a imprensa de Florianópolis é chata com gente que não é lá da ilha, né? A imprensa de Florianópolis, para o camarada chegar em Florianópolis e ser bem aceito e conseguir mostrar o seu serviço, não é fácil. E essa, que era também uma advogada, né, mostrou a grande destreza que ela tinha e o grande trabalho com que ela fez à frente da assistência social do Estado de Santa Catarina. Então, eu acho que seria justo, vereador Biasus, que a gente aprovasse hoje à noite aqui uma moção de congratulações à família do seu Pinho Moreira, né, pelos grandes serviços que tem feito ao nosso Estado, e a ela, a dona Ivânia, pelo grande trabalho com que ela executou a todos os catarinenses. Então, acho que seria interessante que nós aprovássemos e fosse enviado isso ao senhor Pinho Moreira, que tenho certeza que está extremamente abalado por uma morte, entre aspas, de uma circunstância extremamente infeliz para um procedimento médico. Então, gostaria que nós endossássemos essa moção e que também fizéssemos uma moção à família do senhor Getúlio Miqueleto, como falado aqui pelo Renato Muniz e pelos demais vereadores, né, uma grande perda, uma pessoa de grande respeito aqui na nossa cidade e que certamente muito contribuiu também para as discussões dentro de partido ou quando participava da sociedade. Então, acho que é importante a gente deixar esses registros, né, porque são registros que marcam a passagem destas pessoas que se dedicaram muito ao serviço, não trabalhando no serviço público, mas prestando serviço à comunidade xanxerense. Então, que fosse feitas essas duas moções para serem encaminhadas para esses familiares. No mais, gostaria de colocar uma situação. Lá na região do terminal, do novo terminal rodoviário, nós temos tido que, depois que foi feito a parte do terminal novo, né, que foi feito com asfalto novo, e que ficou muito bonito, e que temos banheiro novo, né, que eu vi aqui tantas vezes o seu Hélio Winkler, que falava que o banheiro da rodoviária era uma vergonha para Xanxerê, né, e que inúmeras vezes bateu nessa mesa aqui a respeito dos banheiros da rodoviária de Xanxerê, né, e dizer que realmente os banheiros ficaram lindos e maravilhosos. Os banheiros estão um luxo. O problema hoje é outro. O problema é a gente conseguir achar aonde é que estão os banheiros de tanta poeira que tem ao redor da rodoviária. Eu não sei quem teve a inteligência, a grande ideia, de colocar, espalhar brita fina, né, pó de brita, ao redor da rodoviária, onde não foi feito o asfalto novo. Ou seja, na lateral do terminal urbano e na parte onde entram os ônibus, né, está um pó de brita intenso. Ou seja, os moradores lá, as lojas lá, estão tendo que contratar funcionários só para tirar pó. Ou rezam todo dia para chover, né? Porque realmente, eu não sei quem teve a brilhante ideia de espalhar pó de brita na lateral da rodoviária e aonde tem acesso aos ônibus. Então, nos dias de seco, é impressionante. Não dá para se enxergar, às vezes, exatamente aonde que tem vários, quando passa, principalmente, entra e sai vários ônibus, é um poeirão sem tamanho. E isso tem atingido todas as lojas ali que são ao redor, supermercados, né? E que são lojas, principalmente, que trabalham com roupas, né? Então, diz assim, eu estive lá, conversei com várias pessoas de lojas ali diferentes e realmente causa uma grande preocupação. Então, eu gostaria, Biasus, líder do nosso governo, né, que fosse conversado com alguém da garagem, né, que resolveria isso, né? Porque tem que se tomar alguma atitude, nem que na pior das hipóteses seja ir lá com vassoura e limpar tudo aquilo que existe. Ah, mas tem questão de buraco. Bom, buraco não se corrige com pó de brita, né? Então, assim, a poeira é intensa, eu não acreditei, achei que era bobagem, que às vezes o pessoal exagera um pouco na coisa, mas não, fiquei por algumas horas por ali em loja, em mercado, e realmente é intenso. Então, eu gostaria que fosse tomado uma providência por parte da administração. A outra questão é que o trânsito daquela região, agora com os ônibus, aumentou muito.
Então, eu gostaria de que, não sei se é com o Conselho de Trânsito, que nós teríamos que rediscutir a questão hoje do passagem dos caminhões pesados que continuam naquela rua, né? Então, acho que tem que ser rediscutida a questão agora com essa sobrecarga de movimento para aquela região, principalmente porque foi colocado que o trânsito pesado está passando por aquele lado, eu acho que tem que ser rediscutido. Então, acho que tem que ser, não sei se é na forma de uma indicação, né, senhor presidente, para que fosse o Conselho de Trânsito rediscutir a questão da passagem do caminhões pesados naquela rua Nereu Ramos. E a outra coisa que eu gostaria, então, de falar era a respeito de um requerimento, também apresentar um requerimento, solicitando esclarecimentos a respeito do Executivo Municipal, a respeito do reajuste dos aposentados pelo magistério do município. Nós sabemos que foi feito um reajuste agora dos valores das pessoas que recebiam abaixo do piso nacional do magistério, e o município corrigiu. Hoje está todo mundo recebendo, os professores, recebendo o teto, né, o piso salarial nacional. E os aposentados, pelo que nós sabemos, também têm direito a isso. Mas, como nós não sabemos se isso realmente está sendo pago ou não, gostaríamos, então, de solicitar, fazer um requerimento, solicitando ao Executivo Municipal que nos desse esse esclarecimento. Se está sendo pago, se é que eles têm direito, né, e se é que tem direito e não está sendo pago, como que isso vai ser resolvido. Pois não, Biasus? Vereador, a respeito disso, até como contribuição, seria bom nós indagarmos no Executivo se há algum aposentado pelo regime próprio. Parece-me que não há. Eu acho que todos os aposentados do Serviço Público Municipal passaram para o regime da Previdência Social. Então, se houver algum professor aposentado por regime próprio, que eu acredito que tenha sido instituído e logo em seguida ele já foi extinto, e os servidores passaram novamente para o regime geral. Então, se houver algum aposentado pelo regime próprio do município, de fato, procede. O aposentado também tem direito a receber esse aumento. Mas parece-me, não estou aqui fazendo uma afirmação, de que não há nenhum servidor aposentado pelo regime próprio. Então, seria bom nós, de fato, esclarecermos essa dúvida, porque se houver, se confirmar, com certeza Vossa Senhoria tem justificativa nesse sentido. Para complementar, senhor presidente, doutor Biasus, segundo informações que nós temos, sim, há um pequeno grupo que, quando existia a FAPEM, né, e que foi extinta, né, em 96, 97, né, logo depois do mandato do Julião, quando começou a gestão do Hélio Winkler, né, no seu segundo mandato, todos os funcionários passaram para o regime geral da Previdência, mas ficou um pequeno grupo, que eu não sei lhe dizer exatamente o número de pessoas, né, a Andressa estava fazendo esse levantamento para nós, mas há um grupo de pessoas, né, e alguns desses são professores do magistério que estão ligados ainda ao município. Então, com certeza há algum, só que eu não sei quantas pessoas exatamente também, porque ela não me deu essa resposta, então gostaria que fosse feito esse requerimento pedindo esse esclarecimento. Pois não, dona Cirlei? Há, sim, algumas pessoas que estão em regime, né, do poder administrativo que estão recebendo, porque na época eu lembro que estavam em 63 aposentados, tem até um número, que eram aposentados, então, pelo município. Agora, não sei quantos que ou foram ou deram baixa, né, mas era o que tinha, que dava em torno de quase R$70 mil por mês para pagamento dessa folha. E eu sei que existe, sim. Então, para concluir isso, senhor presidente, que a gente pegasse essas informações, fez da forma de requerimento. No mais, uma boa noite a todos e muito obrigado pela vinda. Parabéns, Renato e Alessandro, que estão os dois grandes compromissos, hein? Senão o bispo vai vir aqui puxar a orelha de vocês, hein? Obrigado, boa noite a todos. Palavra PTB, vereador João Paulo Menegatti, por até 10 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da casa, Fernando Calfas, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o público que nos assiste, cumprimentar aqui também o Renato, tomou posse hoje, um grande amigo meu,
né? Cursamos direito junto. Então, parabéns, Renato, que seja muito feliz na tua estada aqui nessa casa. E sei que tu tem sangue nas veias aí, sei que a coisa vai acontecer. Também cumprimentar o seu pai, o Carlinhos, está sempre presente, sempre apoiando seu filho, né? Parabéns, Carlinhos. Também aqui quero cumprimentar o Natan, que com gesto de grandeza, né? Também fez com que o Renato pudesse estar assumindo hoje, né? Cumprimentar também o Bíssico, que esteve até esses dias conosco aí, né? Também cumprimentar a suplente vereadora, partido PSC. Cumprimentar também aqui o Jorge, que já acabou as casas, mas infelizmente não temos água e luz ainda para as pessoas ir morarem lá, né, Jorge? São algumas casas do conjunto João de Barro, né, que falta ainda água, luz e alguma pavimentação ainda para as pessoas poderem entrar em suas casas, né? Então, que se tome as medidas cabíveis aí para que as pessoas possam adentrar as suas casas, né, já que o frio está pegando. Também aqui me chamou a atenção alguns comentários aqui no jornal de hoje, né, alguns comentários aqui que tem algumas empresas que estão querendo deixar o município de Xanxerê, né. Então, um alerta para o nosso secretário Brusa Amarela, né, que vá conversar com os empresários, não deixe a coisa acontecer, não deixe as pessoas saírem do município, né. Diz aqui que é uma empresa de grande porte e as empresas não podem deixar o nosso município. Também aqui uma reclamação de um outro empresário, né, postada aqui no jornal também, reclamação do seu Pieroga, inclusive esteve nos programas eleitorais do atual prefeito, né, defendendo o prefeito na época da eleição, e agora, infelizmente, está aqui criticando o prefeito, né, criticando que teve um acordo com o prefeito, que não se cumpre as palavras, né, não se cumpre o comprometimento que teve durante a campanha, e ele está pensando também, né, em realizar a obra, né, e diz aqui que a prefeitura, né, diz aqui que a prefeitura tem que começar a trabalhar. Essas são as palavras do Pieroga. Está aqui no jornal para quem quiser ver, jornal de hoje, dia 22, né, de julho, Folha Regional. Bem, também, novamente, eu disse que não poderia deixar de falar da BR-282, né? A gente teve, na última sessão, um embate aqui, né? E acredito que o vereador entendeu que se tem que se defender a BR-282, tem que se entender, né, que as pessoas necessitam dessa obra, né? A gente viu vários acidentes acontecer nesse final de semana com a BR-282, a ambulância que ia levando as pessoas a Chapecó na transferência do hospital, sofreu um acidente, né, caminhões tombados na BR-282, os buracos estão tomando conta da pista, realmente uma vergonha. E isso tem que se correr atrás, tem que se mostrar serviço. A gente foi a Brasília, né? A gente esteve em Brasília, levamos esse relatório de muita coisa que aconteceu na BR-282. Muitas coisas que aconteceram na BR-282. E aqui está a realidade do que aconteceu em todo esse tempo dessa obra parada que esteve, né, a BR-282 nesse tempo. Isso não é admissível. Isso tem que ter alguma coisa, tem que ter algum embrulho perante a BR-282. A gente tem aqui também uma nota da Patrícia,
Patrícia Garbim, né, onde ela nos coloca alguns valores, né, que hoje essa obra ela custa, o valor total dela é 67 milhões e 400 mil. Então, uma obra muito vultuosa e uma obra que se tem que dar um destino para essa obra. A gente não pode mais aceitar, né, as coisas que estão acontecendo com nós. Nós temos aqui viadutos, né, passarela com 99% da obra concluída. Isso não deve ser em Xanxerê. Isso deve ser em outra cidade. Infelizmente, a gente passa todo dia e a gente não vê isso. E aqui está viaduto 1.250.000, que foi gasto 99% da obra concluída. Mentira. Mentira. Outra parte do viaduto aqui também, concluído 374 mil reais. Mais 623 mil reais, com 99% concluídos. Infelizmente, todos nós passamos lá e vemos que isso não é uma realidade. Que o DENIT fechou muitas vezes os olhos para a empresa receber os valores. Então, até hoje, ainda não foi notificada a empresa. Qual o motivo de não ser notificada a empresa? Que existe alguma coisa. Existe alguém que tem o rabo preso com essa empresa. E esse alguém é do DENIT de Santa Catarina. Porque, infelizmente, não notificou a empresa ainda. Vergonha que está acontecendo. Muita gente perdendo a vida na BR-2, grandes acidentes ocorrendo, né? E essa vergonha que está aí. Então chega, eu acho que basta, está na hora de dar continuidade à obra. E nós temos aqui também uma reportagem do João José pedindo paciência, não aqui na 22, na 470, que também está um caos como a 282. Infelizmente, minha gente, está na hora do governo tomar uma atitude com o DENIT de Santa Catarina. Está na hora disso acontecer. Basta, eu acho que está na hora de se dar um basta e novamente recomeçar essa obra. Acredito que essa obra não volta esse ano, mas nós vamos continuar fazendo pressão. Seja aqui na Câmara, seja na BR, seja em qualquer lugar. Mas nós estaremos fazendo pressão para que mais pessoas não percam suas vidas e que os empresários da nossa cidade possam trabalhar com tranquilidade. Muito obrigado. Só uma parte. Agora já foi. 50 segundos, vereador Alessandro. Fazendo coro ao Tatu, eu acho que a gente tem que desmascarar ali as pessoas que estão de má fé dentro do DENIT. Tu vê, o Tatu pegou no DENIT e o pessoal deu uma resposta para o Tatu. Aí eu pedi uma solicitação via o deputado Pedro Kizai, e a Mayra Gonçalves, do Núcleo de Comunicação, Enecom, do DENIT Santa Catarina, me respondeu isso, esse e-mail. Então, olha o que ela coloca aqui. Quilometragem concluída. 70% de todos os serviços foram concluídos, estando uma passarela e um viaduto em obras, além de serviços complementares. E ela coloca friso aqui ainda, que houve um aditivo de 8 milhões, e, em prática, como a empresa não cumpriu a sua parte, o aditivo não foi liberado. Eu acho que a gente tem que cobrar, quanto Câmara de Vereadores, do DENIT, sabe? E sou parceiro disso, tem que desmascarar quem está agindo de má fé, lá no DENIT. Se tem treta, se tem maracutaia, vamos pegar. Ok. Para encerrar, vereador João Paulo. Senhor presidente, como foi concedido a parte, né, eu quero encerrar o meu discurso dizendo que esses 8 milhões, se não tivesse vindo, a empresa não tinha vindo recomeçar a obra, que ficou 30 dias aí e não fez nada. A grande realidade é essa. A empresa
Vereador Ivan. Obrigado pela parte, senhor presidente. Vereador João Paulo, importante a colocação do vereador João Paulo. Ele faz uma cobrança bastante pertinente em relação a 282, e até acrescentado e endossado aqui pelo vereador Alessandro Antonioli. Agora, senhor presidente, peço que essa casa aqui também movimente um pedido à empresa Iguatemi, que está aqui em Xanxerê, que é a empresa que faz a fiscalização e acompanhamento também da obra, para que traga um relatório a esta casa, então, de uma maneira oficial, o que foi notificado, o que foi repassado ao DENIT. Quem fiscaliza a obra, quem acompanha, é a empresa Iguatemi, que também esteve junto a esse processo. Vereador, só uma colocação. A Vossa Senhoria encontrou o ponto X da questão, o aditivo. A empresa paralisou as obras, aí foi feito um aditivo de 8 milhões, e a empresa fez de conta que retornou, recebeu os 8 milhões e desapareceu. Então, quer uma evidência maior de descaso com a coisa pública e de maracutaia, que nem isso, não há. Com todo o respeito, para que nós que conhecemos um pouco a área, a gente pode perceber a olho nu que esse aditivo foi fraudulento, justamente para desviar dinheiro público. Obrigado. Tatu. Só um segundinho. Dizer o seguinte, que o DENIT, essa história de que estava paralisado e que isso justifica um pouco dos seus atrasos em relação às notificações, às demandas, etc., isso não é verdadeiro, uma vez com que na semana passada foi lançado o edital da duplicação da BR-470 no valor de 1 bilhão e 400 milhões, Ivan, né, se eu não estou enganado, né, no qual o DENIT esteve lá junto com os prefeitos de Gaspar, de Indaial, de Blumenau, etc., na maior festa do lançamento da duplicação. Talvez vai ser mais fácil começar e terminar a duplicação lá da 470 do que terminar esse pedacinho aqui, se nós não se mobilizarmos na sociedade xanxerense. Ok, obrigado. Todos os vereadores, nas suas falas, têm razão, e a grande vergonha está instalada em nosso município, nos 14 quilômetros, né, que foi feito, né, pela essa empresa CBMI e custeada pelo DENIT de Santa Catarina. E a gente pede um pouquinho de vergonha na cara desse cidadão, né, que é o gerente aqui do DENIT em Santa Catarina, seu João José, um pouquinho só de vergonha na cara para que as obras possam recomeçar. Muito obrigado. Encerrado o momento da palavra livre, passamos ao período da presidência. Quero fazer a entrega para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada nesta data. Citar que essa casa recebeu o ofício da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Chapecó, com o seguinte teor. Ofício 092/2013. Excelentíssimo senhor Fernando Calfas, presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Assunto: pedido de instalação de controlador de velocidade. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, encaminho anexo cópia do ofício 542/2013, que trata das providências adotadas pela Polícia Rodoviária Federal acerca da indicação 190/2013. Nos colocamos à disposição para maiores informações. A resposta, então, aqui da superintendência é o seguinte. Assunto: instalação de equipamento. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que, em resposta ao ofício 253/2013 da Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê, o qual versa sobre a implementação de uma lombada eletrônica no quilômetro 500 da BR-282, a Polícia Rodoviária Federal, através de sua Comissão Permanente de Prevenção e Redução de Acidentes, realizou o estudo com o objetivo de verificar a necessidade de tal equipamento. Como podemos verificar através do despacho da referida comissão, que está sendo enviado em anexo, em conjunto com o ofício da Câmara Municipal de Vereadores de Xanxerê, a mesma sugere como ponto de instalação do controlador de velocidade o quilômetro 499,9 da BR-282 no sentido crescente. Informo que estou de acordo com tal despacho e solicito a Vossa Senhoria a instalação do equipamento no local definido pela comissão. Aguardo o posicionamento acerca do pedido e coloco-me à inteira disposição para os esclarecimentos, porventura necessários. Atenciosamente, Silvinei Vasques, Superintendente Regional em Santa Catarina. A pedido do vereador Alessandro, quero reforçar que nas nossas correspondências recebidas da Assembleia Legislativa, informando que no dia 1º de agosto de 2013, às 19 horas, será feita uma sessão especial em homenagem ao centenário
do escotismo no Estado de Santa Catarina. Então, dia 1º de agosto, às 19h30, né, no plenário, o deputado Osni Regis, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ainda no momento da presidência, quero, em nome dessa casa, parabenizar, né, a posse hoje do vereador Renato Muniz, cumprimentar seus familiares, seus amigos, seus correligionários. Momento importante, vereador, e quero colocar essa casa nesse período que Vossa Senhoria estará aqui como parlamentar, legislando, à sua inteira disposição, as comissões, os funcionários, enfim, a estrutura dessa casa aqui está à disposição de todos. Com Vossa Senhoria não seria diferente, assessoria de imprensa, o que o senhor achar que deve utilizar da nossa estrutura aqui, ela está à sua disposição, para que ainda nesse período curto, 30 dias, mas tenho certeza que o senhor vai aproveitar muito bem, vai se esforçar, e queremos, em nome da Câmara, dar todas as condições necessárias para que possa ser um período produtivo nessa sua estada aqui. Então, lhe desejo sorte, sucesso, e tenho certeza que essa casa vai contribuir para que essa sua estada aqui seja o mais produtivo possível. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adenilson Biazus. Presente. Amélio Radaeli, presente. Sirlei Menegola. Ivan Marques. Presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Alessandro Antonioli. Presente. Renato Muniz. Presente. Obrigado, presidente. Agradeço. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação. Projeto de lei número AJG 039/2013, que altera a composição da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil, Comdetec e de outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que são na pauta de hoje. Moção número 55/2013, do vereador Alessandro Antonioli. Moção de apelo para que sejam suspensas as resoluções número 429/2012 e número 434/2013 do CONTRAN, que estabelecem critérios para o registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinarias de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas de construção, de pavimentação ou guindastes, máquinas de elevação e tratamento diferenciado para essas máquinas agrícolas. Solicito, se aprovada essa moção, que a mesma seja levada ao conhecimento do ministro das Cidades, ministra-chefe da Casa Civil, presidente do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, coordenador da Frente Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e aos deputados estaduais. Em discussão, vereador Alessandro. Eu solicito a ajuda dos colegas vereadores no seguinte sentido: a agricultura tem sido penalizada significativamente durante diversos anos aí. Sabe que desde a década aí de 60, 70 já vem sendo penalizada. Cobrar o emplacamento, o licenciamento da máquina agrícola, gente, é o cúmulo. Não tem como se fazer isso, sabe? O produtor tem que vir com o próprio trabalho de trazer o trator para a cidade para fazer a fiscalização, né, inicial ali, né, colocar o emplacamento. Isso vem a penalizar mais ainda o agricultor. Um trator de 60 mil hoje, sabe, só em seguro, licenciamento e tal, quanto é que o agricultor ia gastar nisso aí? É injusto cobrar de quem já tem pouco, né? Então, eu solicito a ajuda de vocês nesse sentido aí. Obrigado. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam a moção 55/2013 permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão moção de apelo verbalmente feita pelo vereador Ivan Marques para que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tome as medidas cabíveis, né, junto ao governo do Estado, para que, me ajude, vereador Ivan, no sentido de que possa dar ela ou ele, o governo do Estado, as condições necessárias para que o PROERD possa atuar de forma eficiente, não só no município de Xanxerê, mas em todos os municípios da sua rede de atuação. Exato, que não haja perda, entendeu? Que o salário, né, do policial Isso. ostensivo, ao sair, deixar de realizar esse serviço, em salário dela seja mantido, né? Porque ele perde aí um percentual, acaba diminuindo a folha e
hoje o pessoal precisa... Já ganha um pouco a polícia, né? Principalmente o soldado. E aí, de repente, enfrenta essa dificuldade ainda, fica pior ainda. Em discussão? Vereador Jesus? Senhor presidente, eu concordo plenamente com essas colocações do vereador Ivan Marques, porque parece-me um absurdo que o policial passe a receber menos por fazer esse trabalho junto ao PROERD, até porque, como se trata de questões preventivas, a ordem as drogas está dentro do contexto da segurança pública, né? Então, se está trabalhando preventivamente para que no futuro a própria Polícia Militar não tenha um trabalho ostensivo tão grande e a sociedade como um todo ganhe. Então, essa interpretação que a corporação está adotando não é nem razoável. Então, eu gostaria muito que essa moção fosse aprovada e que esse poder intercedesse junto aos nossos deputados estaduais para que essa interpretação fosse mudada. E, além disso, deixar bem claro aqui que o Poder Executivo se dispôs, como disse o vereador Amélio, a suprir essa perda salarial que os policiais teriam. Então, se a Polícia Militar não está aceitando esse convênio, também não parece-me razoável. Porque se o Executivo vai suprir, eles não vão perder financeiramente, não sei por que eles também não estão aceitando o convênio. Então, eu gostaria aqui que eu já fiz uma solicitação também que fosse pedido informações para o Executivo para que eles dissessem, o Executivo dissesse o porquê que a Polícia Militar não está aceitando o convênio. Porque parece-me que há também um jogo de vaidade aí. E nós, enquanto sociedade, não podemos perder o programa porque está havendo aí uma interpretação que não está atendendo os interesses da sociedade. Seria isso. Em discussão? Que essa cópia, além de ser enviada à Assembleia, também fosse enviada à 4ª Companhia, senhor presidente. Ok. Discussão, em votação. Os vereadores que aprovam a moção de apelo permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão moção de condolência às famílias do Dr. Getúlio Micheleto e do Dr. Eduardo Pinho Moreira, em razão, né, das lamentáveis perdas ocorridas, né, nos últimos 3 dias. Então, acho importante isso. Casa um momento difícil para essas famílias. Essa casa presta uma justa homenagem aí, mas que se não não vai resolver, mas que vai trazer um alento, tenho certeza que vai. Então, sou plenamente favorável aí e também corroboro pedindo aprovação dos demais vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que essa proposição fosse coletiva, né, de toda a Câmara de Vereadores, para que, de fato, representasse que toda a sociedade xanxerense está triste com essas perdas de pessoas que, de certa forma, foram muito importantes aqui para o nosso município. Coloco em discussão as 2 moções coletivas da Câmara Municipal de Vereadores, moções de condolência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Requerimento número 17/2013 do vereador Alessandro Antonioli, para que o Executivo Municipal forneça informações pertinentes aos gastos com aluguéis, descrição dos imóveis, localidade, proprietários desses imóveis, valor pago, metragem e finalidades. Em discussão? Em votação, os vereadores... Só fazer a defesa rapidinha, né? Desde o meu primeiro momento, uma das coisas que eu falei aqui, que eu não gosto muito de disque-disque. Então, historicamente, a gente vê, quando assume um governo, assume outro, porque alugaram peça de fulano para beneficiar politicamente. Porque estão alugando a sala do Ivan Marques por R$1 milhão. Então, assim, para que isso fique preto no branco, vamos pedir os dados, eu vou depois conversar com a assessoria da Câmara e tal, vamos expor esses dados para a população e pronto. Sabe? Para não ficar isso aí, porque fica um negócio chato, e não é bom falar quando não se tem argumento, né? Eu tenho certeza que é de boa fé e tal, e os imóveis que estão hoje, pelo que eu conheço, são bem utilizados, né? Obrigado. Em discussão? Senhor presidente, eu corroboro as palavras do vereador Alessandro e gostaria até, neste contexto, para nós aferirmos que, de fato, houve boa-fé, houve legalidade nessas contratações, que fosse feita a solicitação também do ano passado para que houvesse a comparação
e inclusive a questão de valores em relação à localização de imóveis, enfim. Aí, com base nessa comparação, nós teremos condições de aferir se, de fato, o interesse público foi resguardado, ou se houve alguma mudança agora com a mudança da administração para favorecer A ou B. Então, eu gostaria muito que esse requerimento, gostaria de sugerir para o vereador, fosse estendido também para a gestão anterior, até para que nós possamos fazer eventual comparação. Questão de ordem. O vereador Ivan Marques se inscreveu antes, depois o vereador Renato. Depois o vereador Obrigado, senhor presidente. Pertinente, né, tem meu apoio, evidentemente, nessa solicitação. Até acho que, não quero ser traído aqui pela minha memória, mas acho que foi o doutor Filap, o vereador Filap, que propôs até que todos os imóveis alugados do município tivessem uma placa lá dizendo do valor do contrato, apesar de ter o valor, questão da transparência, né? Mas acho que seria também muito importante. Então, está de parabéns pela indicação, acho que tem que ver realmente essas informações para que a comunidade toda realmente tenha a real verdade sobre os valores dos imóveis alugados pela administração municipal. Vereador Renato? Se possível, então, senhor presidente, seja retificado que nos documentos a ser enviado a essa casa que se colacione os contratos, o cópia dos contratos feitos com a administração anterior, e nisso vai auxiliar também para fazer essa ponderação que o vereador Biazus colocou aqui à administração. Ok, então, o vereador Alessandro, para finalizar. Eu já ia, Biazus, num segundo momento, fazer essa ponderação. Eu fiquei com medo de sobrecarregar de demanda o poder de primeiro alguns dados e depois nós termos outros para poder fazer essa comparação. Então, sou totalmente favorável, se entendem vocês que possa ser, concordo. Vereador Filap? Não, não sei se daria para nós juntarmos as coisas. Ao invés de nós colocarmos a coisa do ano passado, nós colocarmos que a prefeitura nos apresentasse hoje, o executivo, todos os imóveis que estão alugados, independente de quando tem, porque obviamente que vai vir isso, esse é um contrato de 2 anos, contrato de 3 anos, porque tem coisas alugadas há 10 anos, né? Então, acho que assim, nos apresentar atualmente quantos imóveis têm alugado, onde estão alugados, e aí segue toda essa sequência. Não necessariamente do ano passado. O que nós temos hoje, todos os imóveis alugados. E que necessariamente lá vai estar escrito desde a data com que aquilo foi alugado, com que valor, etc. Os contratos, vindo junto com os respectivos indicações dos aluguéis, vai se ver se é de 1, 2 anos, se foi feito agora ou há tantos anos atrás. Questão em vigência. Só uma outra colocação. Eu fiz esse adendo no sentido de pedir do ano passado, por quê? Porque a lei orçamentária ela tem vigência ano a ano. Em princípio, todo ano é feito um novo procedimento de dispensa de licitação. Então, todas as contratações de locação de imóveis são feitas por dispensa de licitação. Então, e, em princípio, todo ano é renovado o procedimento. Então, pode ser que alguns imóveis, que nem o doutor Filap falou, pode ser que mesmo há 10 anos o município tendo alocado, mas de ano em ano a renovação do procedimento. Então, eu acredito que já com a comparação do ano passado para esse, nós conseguiremos colher todas as informações que o vereador Alessandro deseja. Então, em discussão, coloco em votação o referido requerimento com os acréscimos sugeridos pelos demais vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco também um requerimento verbal do vereador Adenilson Biazus, no sentido que o Executivo nos informe como andam as tratativas do convênio que vai ser firmado, ou já foi firmado, uma minuta, com a Polícia Militar de Santa Catarina, e nos dê os esclarecimentos devidos a quantas anda e se tem alguma data para isso aportar até essa casa, para que nós possamos, assim que chegar esse projeto aqui, fazer os devidos encaminhamentos. Acho que era isso, né, vereador Denilson? Nesse sentido, presidente, é exatamente isso, mas eu gostaria de reforçar que o Executivo dissesse o porquê que a Polícia Militar não quer celebrar o convênio. As razões da negativa, né? Inclusive, o Major deixou claro aqui que a Polícia não quer celebrar o convênio. Então, que o Executivo dissesse o porquê que a Polícia não quer celebrar o convênio. Então, seria um requerimento bem específico. Mas esse projeto de lei, justamente, iria autorizar o convênio. Então, ele não virá. Não, em princípio, não.
Porque Se a polícia não aceita, Militar né? não aceita. Inclusive, senhor presidente, é um pedido do próprio Ministério Público. E o Ministério Público, esses dias, me ligou, na pessoa do Dr. Marcionei, pediu que nós agilizássemos a votação, e até aquele momento também achava que o projeto já estaria aqui. Todos nós achávamos, na verdade, né, senhor presidente? Então, aqui deixar bem claro que o Poder Executivo está adotando todas as medidas para que esse programa não seja paralisado, mas a Polícia Militar não quer celebrar o convênio para receber ajuda do Poder Executivo. Isso é no mínimo estranho isso. Vereador Bezussa, é no mínimo importante, até a estranho. nossa assessoria de imprensa está sempre atenta, mas a imprensa, de um modo geral, que está cobrindo e está nos assistindo ou nos ouvindo nessa sessão, que informe isso à população amanhã. É importante Exatamente. que diga que o convênio, se não for firmado, não é porque a Câmara não aprovou, não é porque o Executivo não nos encaminhou, mas é sim porque a própria Polícia Militar não quis esse convênio. Então, deixar muito claro, daqui a pouco não jogar nem a Prefeitura, nem os vereadores contra Inclusive, contra a senhor população. presidente, eu gostaria aqui de fazer uma moção também, se for o caso, para a próxima sessão, para que nós intercedêssemos junto ao secretário de Segurança Pública o porquê que não está aceitando. Se sempre foi feito esse convênio entre Executivo e Governo do Estado, e nesse momento a Polícia Militar não aceita, parece-me que eles não estão querendo manter o programa, mas perante a sociedade eles estão falando outra coisa. Então, essa dúvida tem que ser questionada. Vereador João Paulo? Foi vereador João Marques? Bem, segundo o que foi nos colocado aqui na tribuna, é que o comando não aceita. Então, o comando ele não aceita que seja remunerado um policial, né? Seja remunerado o policial pelo município de Xanxerê. O policial tem que ser remunerado pela Polícia Militar, né? Então, segundo o que foi nos colocado aqui, né? Eles aceitariam, tipo, se o policial, segundo a informação dele, diz que o policial que estava no PROERD não quis continuar. Segundo a informação do sargento que falou aqui na sessão. Segundo a informação dele, diz que o policial não quis continuar. Agora, o novo policial está fazendo o curso para poder ministrar as aulas no município. Foi o que ele nos passou. E com o dinheiro e com essa verba da prefeitura seria bem-vindo para outras ocasiões, tipo festividades e tal, a questão das formaturas, a questão de aquisição do veículo, né? Nessas questões. Foi o que o sargento nos colocou aqui. O comandante, eu acho que deve ser, né? O major, né? O major. Vereador Ivan Marques, depois vereador Alessandro. A colocação é justamente essa, né? O que foi dito aqui pelo Major Kleber é de que o comando, né, o governo, por força de lei, de uma lei, não aceita o convênio feito com o município para que seja feito esse repasse ao soldado como um complemento de lei. Aí, por isso, daquela moção de apelo para que seja revisto isso, né? Mas acho que é importante e pertinente a discussão, até no fato de levantar por Vossa Excelência, presidente, de que a imprensa dê respaldo a esse debate aqui na casa, né, no sentido de que tanto esse poder quanto o Poder Executivo tem essa preocupação com o programa, porque entende que esse programa é altamente importante para as nossas crianças. Vereador Alessandro? Muitas vezes não é só questão financeira, sabe, do profissional que trabalha, do soldado que trabalha, né, da questão de remuneração. Às vezes é aquela questão de você municipalizar ou começar a municipalizar algumas ações que são de responsabilidade do Estado, do comando da Polícia Militar. Você, de repente, está tirando... como eu, professor, está prestando um serviço, sou contratado municipal, estadual, de repente vão me colocando em uma atividade municipal. Eu não gostaria, né? Existe uma ideologia aí do servidor público também estadual nesse sentido. Você subordinar alguns critérios municipais. O PROERD é um programa muito amplo, sabe? É um programa trabalhado, estudado em nível estadual, e, de repente, municipalizar talvez fragmente o programa. Agora, eu volto a dizer o que eu falei para o Major ali, que eu penso que esse recurso ele seja bem-vindo, como ele falou, em muitas outras áreas da própria PROERD. E, assim, se Xanxerê tem esse recurso disponível, né, e eles estão dizendo, a gente não precisa necessariamente desse recurso remunerado, temos várias outras áreas que precisamos colocar recursos, gente. Eu falei aqui, por exemplo, do exame para vocês, da questão dos exames. Sabe, de repente, enxugar um pouquinho mais os recursos, espremer um pouquinho mais para garantir a saúde, nesse momento talvez seja mais importante.
E se a polícia entende que ela está sendo bem tratada com o governo estadual e o governo cumpra, aí sim o que o Ivan falou é interessante, e o que nós aprovamos aqui é interessante, né? Que o governo remunere adequadamente. Então... Vereador Filap, depois o vereador Biasus. Não, eu acho que a coisa ficou muito clara. O Executivo, desde que nós levantamos esta polêmica aqui, que foi levantado várias vezes, o Ivan, o Biasus, acho que vários vereadores aqui que levantaram a questão, o Amélio falou em algumas ocasiões, o Calfas. Acho que assim, acho que está claro. O que eles não querem é esse compartilhamento de pessoal. Tu vê que na parte logística eles não dispensam. Na parte logística está tudo ok. Ajudar com carro, ajudar com formatura, ajudar com material, essas coisas. A questão é de pessoal, né? Eu vou dizer que nós tivemos alguns exemplos na própria Secretaria de Saúde, onde quando o SUS passou a ser municipalizado, né, que vários profissionais que eram do governo do Estado, né, dentistas, enfermeiras, até médicos, né, vieram para o município. Então, naquela ocasião, o município, o que aconteceu? Como os salários do município era maior que os dos salários do Estado, até por uma questão de isonomia, o município complementava. Beleza, na hora de receber todos esses profissionais, achava uma maravilha. Na hora de for cobrado as coisas dessas pessoas, a pessoa olhava para o município e dizia, eu sou funcionário do governo do Estado. Na hora que o governo do Estado cobrava, dizia, olha, eu recebo pelo município, né? Então, na verdade, criava-se uma duplicidade de comando, né? E que eu acho que essa é a grande preocupação que eles estão tendo. Eu acho que já ficou muito claro aqui que o Executivo está preocupado, como o nosso Legislativo, de não deixar paralisar o programa. Pelo que ele colocou, há uma perspectiva agora, ou seja, até então nós não tínhamos essa perspectiva, né? De que quando seria, quem que seria, como é que se daria. Pelo menos se colocou. Então, só por sugestão, Biasus, eu acho que o requerimento deveria ser encaminhado não ao nosso Executivo Municipal, o Executivo, e sim para a Segurança Pública do Estado. Os dois órgãos. Eu acho que, porque assim, que quem não quer não é o município quer. O município tanto é que tem um projeto pronto. Mas o município sabe o motivo pelo qual não quer. Não, mas tudo bem. Mas eu acho que assim, pelo que eles apresentaram aqui, o requerimento se caberia melhor à questão do Segurança Pública estadual, porque aí sim, aí nós temos um documento do que é o porquê que eles não querem, né? E aí vão ter lá suas justificativas, e o Executivo está isento disso. O Executivo e nós, Legislativo, vamos cobrar efetivamente que as coisas aconteçam conforme eles descreveram nessa carta encaminhada pelo comando. Para finalizar, para finalizar, presidente, então, eu acho que no mínimo para os dois poderes, sim, porque daqui a pouco a Polícia Militar vai dizer que o Executivo não está querendo repassar. Então, os dois órgãos interessados, tendo esse pedido, com certeza eles vão nos passar as informações necessárias. E só mais uma questão, senhor presidente, repito aqui, parece-me que há mais um jogo de vaidade nessa questão do que qualquer outra coisa. Primeiro, o policial que vai executar o programa não vai deixar de ser policial. Ele não vai deixar de trabalhar no dia a dia junto à Polícia Militar. Apenas ele vai realizar uma tarefa além das atribuições normais da função dele. Em segundo lugar, se a Polícia Militar não quer celebrar o convênio, não é porque existe lei que proíbe isso. Até porque nós estamos cansados de ver aí convênios entre o Estado, a própria Polícia Militar, convênio de trânsito com o município. Agora tem a questão da apreensão dos veículos, né, por parte da autoridade de trânsito. Então, a possibilidade jurídica e legal para celebrar o convênio existe. Se a Polícia Militar não está querendo celebrar, é por questão de conveniência da própria corporação. E, enquanto isso, repito, nós, sociedade, estamos deixando de receber esse programa justamente por essa questão de interesses corporativos que não estão, repito aqui, em consonância com o interesse coletivo. Seria isso. Agradeço. Então, em discussão, não vejo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento verbal do vereador Denilson Biasus permaneçam como estão, os que desaprovam. Acrescentado, direcionado tanto ao Executivo Municipal quanto à Secretaria de Segurança Pública. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento também verbal feito pelo vereador Flávio Filap, para que o Executivo esclareça se há no município algum
O número? O número, de né? servidores de servidores aposentados pelo magistério, é isso? Isso. E se a estes foi dado o aumento devido... O reajuste aos aposentados, se foi estendido aos aposentados, o reajuste do magistério de quem está na ativa, é isso, né? Isso. Em discussão? Seria importante constar que houvesse até um posicionamento jurídico do Poder Executivo sobre essa questão, porque em relação ao Vale Alimentação é uma verba indenizatória. Então, isso pressupõe que o servidor esteja na ativa. Quando será concedido a reposição, aí parece-me que seria mais apropriado de estender esse benefício para os aposentados, porque, volto a repetir aqui, Vale Alimentação é para servidor que está na ativa, porque é uma verba indenizatória. Então, essas informações teriam que constar se, quando for concedido a reposição, o Poder Executivo vai estender ou não aos aposentados. Isso que o Poder Executivo tem que se posicionar sobre a legalidade disso, porque, com relação ao Vale Alimentação, doutor Filap, não cabe a extensão para os aposentados. Não, mas só, Biasus, é porque é o seguinte, os professores que recebiam abaixo do piso, eles tiveram uma reposição, independente do Vale Alimentação. Eles já tiveram porque é questão do piso nacional. Então, é esse o questionamento. Se, como houve uma reposição já salarial para eles, para chegar até o piso, e não a questão da bonificação, se é que estes têm direito e quantos têm, essa é o... Perfeito, porque o questionamento também, doutor Filap, não boa complementação. Acabei me esquecendo desse detalhe. Parece-me que também a questão jurídica gira em torno de saber se o piso se estende aos aposentados ou não. Claro. Então, não basta só o requerimento, mas que o Poder Executivo se posicione juridicamente se o piso se estende ou não aos aposentados. Okay. Perfeito. Vereador Alessandro? Okay. Pode ser que no município seja diferente. No Estado, se estende. Tanto que o professor aposentado do Estado, né, eu não vejo professores, mas que estão vendo pela TV Câmara, os professores aposentados do Estado, eles sim recebem o piso. Tá? Vereador João Paulo? Ok. Vereador João Paulo? Como é um piso nacional e está sendo beneficiado os servidores municipais, né, e eles, como servidores municipais aposentados pela Prefeitura Municipal, eles também têm o direito. Né? E seria, na realidade, são 10 ou 12 pessoas, acho que não dá isso, porque muita gente faleceu e tal, né, eram 60 e vários, e segundo o que veio um senhor nos procurar aqui, inclusive procurou... falou comigo, falou com o Filap e tal, né, acho que falou com mais vereadores, é um pouquíssimo número de pessoas, é um número muito reduzido de pessoas. Então, que se estenda esse benefício para todas as pessoas, né, como eles já ganharam em outras vezes a reposição, né, eu acho que é justo. Senhor presidente, vereadora me permite, eram em torno desse número que eu falei, mas não somente professores, né? Eram funcionários da Prefeitura no total geral. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam o requerimento do vereador Filap com acréscimo do vereador Denilson Biasus permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Senhor presidente, questão de ordem. O requerimento a Iguatemi também, por favor. Também. Muitos requerimentos verbais na sessão de hoje, por isso que é importante sempre, por escrito, que a presidência aqui não tem um controle melhor. Mas podemos ter protocolar. Não, tranquilo, vamos lá. Então, coloco em discussão requerimento verbal feito da tribuna pelo vereador Ivan Marques, no sentido de que a empresa Iguatemi informe a essa casa... todo o processo de andamento junto à obra da BR-282, sentido de duplicação. Sobretudo a fiscalização. Isso. Como se deu e como está se dando. Isso. Então, incluindo o que já foi concluído, Ivan Marques, o que já é as etapas, já... Isso, toda a parte na qual a empresa participa diretamente na fiscalização, execução, projeto, enfim... Não inclui parte financeira nisso? Não, ela não faz repasse. Não, parte operacional apenas. Né? Exato. Ok. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje.
Indicação número 228/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços, faça melhorias na rua Dionísio Tomasi com cascalhamento e tubulação, a partir do campo de futebol do São Cristóvão em aproximadamente 500 metros, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 229/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, através do Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário, realize estudo para sinalizar com placas e pintar o meio-fio ao redor da creche Maria João, proibindo o estacionamento de veículos, sendo permitido apenas o estacionamento de veículos do transporte escolar. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 230/2013 do vereador Ivan Marques, para que o Executivo Municipal faça a pavimentação asfáltica na rua José Bariquel, no bairro São Pedro. Em discussão? Senhor presidente, em respeito até aos moradores que alguns se fazem presente ainda nesta casa, né, parte da rua ainda está sem pavimentação. E deu entrada nesta casa até um pedido de financiamento junto ao Badesc, na ordem de 10 milhões de reais, para atender justamente essas necessidades. De que essa casa também aprove essa indicação, para que o Executivo, o mais rápido possível, possa também fazer a pavimentação não só da rua José Barriquel, aqui do bairro São Pedro, como nós temos aí outras ruas que realmente precisam dessa pavimentação. Então, pedido voltado aí a 230, de que o Executivo, o mais rápido possível, atenda essa necessidade desses moradores que pedem, então, a pavimentação. Eu tenho certeza que vou poder contar com o apoio dos pares aqui desta casa. Ainda em discussão, em votação, os vereadores que... Vereador Filap? Não, eu só gostaria de, não sei se acrescentar nessa do Ivan, é que assim, que dentro dessa discussão que fosse feita depois das ruas a serem escolhidas, aonde vai ser e tal, tem todo um planejamento do Conselho de Trânsito do município, né? E que nós também, vereadores, fôssemos consultados sobre isso, né? Para que não fosse tomada uma decisão exclusivamente do Departamento de Engenharia, da Secretaria de Obras do Executivo. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 231/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal faça adaptações necessárias nos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões e das praças públicas, para que as pessoas com necessidades especiais. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 232/2013 do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, crie o programa de terapia natural no município de Xanxerê, tendo como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de doenças através de práticas que utilizam basicamente recursos naturais. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por fim, uma indicação verbal feita da tribuna pelo vereador Flávio Filap, direcionado ao Conselho Municipal de Trânsito, no sentido de restringir, seria isso, vereador Filap, o trânsito de caminhões pesados na rua Nereu Ramos? Na rua Nereu Ramos. E que fosse feito através da Secretaria de Obras as melhorias na lateral da rodoviária e local de estacionamento. Não sei se é essa a palavra, melhorias, ou pelo menos tem que dar uma ajeitada. Senhor presidente, parece-me que já há uma legislação municipal que proíbe o tráfego de caminhões naquela região. Parece-me que há. Seria bom que houvesse checagem por parte da assessoria aqui da Câmara a respeito disso. E se há, nós temos que cobrar das autoridades de trânsito que façam a fiscalização. E, além disso, vereador, eu tenho certeza que com o contorno viário leste, essa questão vai ser definitivamente solucionada em Xanxerê. E isso acaba não só atrapalhando o tráfego, como acaba deteriorando as ruas também, né? É porque as nossas ruas aqui do centro não têm suporte adequado para receber esse tipo de veículo pesado. E sem contar os riscos que isso oferece para os moradores, né? Então, acho muito pertinente a sua preocupação, mas parece-me que já há uma legislação nesse sentido. E se há, nós temos que cobrar fiscalização para que tal não continue ocorrendo. E só para efeito de registro, depois da tubulação que foi feita na rua Nereu Ramos, a recomposição do asfalto está já extremamente se deteriorando. Inclusive, tem locais que está cedendo
né, que logo, logo nós vamos começar a ter buracos, talvez como na BR-282 aí. Não sei se o problema é estrutural aí do local ou é de mexer e remexer no mesmo local e não está sendo feito da mesma forma como estava sendo feito nas outras ruas, mas há alguma coisa aí que naquela rua especialmente está começando a ceder em alguns locais que foram feito o recapeamento pós a tubulação do saneamento. Então, em discussão, em votação, indicação do vereador Filap com acréscimo e as observações do vereador Denilson Biazuso, permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a serem tratados e debatidos nessa sessão, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 24 de julho de 2013, às 18h30 na Câmara de Vereadores. Muito obrigado e uma boa noite. Cada minuto a menos no banho,